O que eu fui fazer em Bogotá esse ano, ali em abril, nos dias 18 e 19, para ser mais exato? Antes de eu continuar, clica aí no curtir desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para você receber os próximos vídeos que eu lançar por aqui. Eu fui para Filbo, eu fui para a Feira do Livro, para a Feira Internacional do Livro de Bogotá, e fui por meio de um convite da organização do Fellowship. E para quem não sabe o que é o Fellowship, de maneira bem simplória, o Fellowship é um momento, geralmente várias feiras literárias pelo mundo, em diversos locais do planeta, elas acontecem nessas feiras, e geralmente nas mais importantes dos seus países, né, dos seus respectivos países, e tem um momento ali que é, entre aspas, separado da feira em si, que acontece geralmente com editores, ou ilustradores, ou tradutores, ou agentes do mercado, para ser apresentado ao mercado daquele país, para conhecer a literatura daquele país, no intuito de fazer relações, de fazer parcerias entre editoras estrangeiras que são ali do país que está convidando essas pessoas. Eu recebi um e-mail, fiquei muito feliz pelo e-mail que me chegou, eu não esperava. A última vez que eu viajei para um fellowship foi em 2019, né, para Buenos Aires, que foi muito bom também. Lá foram 4 dias, em Bogotá foram 2 dias. Tive talvez aí uma conjuntura que me ajudou bastante. Publiquei poucos autores até o momento da Colômbia, mas isso contribuiu, e eu também tinha participado do programa de fomento de tradução da Colômbia já algumas poucas vezes. Além disso, também tinha um querido amigo lá, o Edgar Blanco, que já me conheceu também me conheceu em 2019 lá na Fellowship de Buenos Aires, e depois ele me falou que perguntaram a ele e tudo mais sobre a Moinho, sobre a minha pessoa, e o convite veio e fui muito feliz. Voltei morrendo de medo, porque a turbulência na volta foi assim, muito, muito, muito drástica. A gente estava lá, estava eu, a Rita Matada, a Fósforo, não vou lembrar o nome das pessoas, tinha um inglês, uma holandesa e uma alemã espanhola, digamos assim, né? Que foi muito bom, era um grupo muito bacana, e também tinha esqueci o nome dele agora, lá do Egito. Depois eu vou pegar o nome de todo mundo aqui, senão vai ficar feio para mim, né? Então, mas eu deixo na descrição o nome de todos que estiveram lá nesse fellowship. Como foram apenas 2 dias, foi algo muito corrido. Eu cheguei um dia antes do fellowship começar, na verdade, né? E fui embora no final do segundo dia. Tudo muito corrido, mas muito bom. Eu, no primeiro dia e no segundo dia, pela manhã, estava reservado para o salão de negócios, nunca tinha participado de um salão de negócios. O Fellowship de Buenos Aires não teve esse salão de negócios. Na verdade, lá a gente visitou muitas livrarias, muitas editoras, a gente conheceu muita gente no mercado, mas em Bogotá a gente foi direto para o salão de negócios, que foram reuniões pré-agendadas pelo sistema da feira de maneira online, e eu tive boas conversas com pessoas de lá e com editoras estrangeiras também. Conversei com uma editora chilena, que foi muito boa a conversa. E fui apresentado a diversos catálogos, enfim, a diversos livros, a diversos autores e autoras. Conversamos sobre várias coisas, distribuição, preço de livro, qualidade do papel e outras coisas mais. E não se difere muito daqui do Brasil. O que eu percebi foi que lá não se difere muito daqui do Brasil. Nesse ponto foi muito bom, porque foi uma nova experiência, esse salão de negócios, onde eu tive seis reuniões, entre 6 a 8 reuniões em cada uma dessas 2 manhãs, e depois fui almoçar e fui é, fazer alguma coisa. No primeiro dia, depois do almoço, a gente se dirigiu até a feira mesmo, a Feira Internacional do Livro de Bogotá, que, enfim, era colada ao salão de negócios, e queriam apresentar praticamente a feira inteira para a gente em um tempo muito exíguo. E o primeiro local que nos levaram foi para o saguão de feiras das editoras independentes. E todo mundo que estava ali, boa parte era de editoras independentes. Então a gente queria muito conhecer as outras editoras independentes lá da Colômbia. E acabou que passou quase meia hora, 1 hora, e todo mundo queria ficar ali. A gente ainda não tinha visto metade, e a organização pedindo para a gente ver outros salões, outros saguões. E disse: não, a gente quer terminar de ver aqui, infelizmente. E a gente viu basicamente lá. Depois a gente teve um tempo muito curto para conhecer um pouco mais, digamos assim. O espaço era muito grande, muito grande, muito grande.
eu fiquei um pouco feliz por isso, um pouco feliz, não, eu fiquei muito feliz de ver um espaço daquele acontecendo em outro país, assim, um movimento muito grande de pessoas. Os saguões eram enormes, eram prédios enormes, enfim. E você tinha a parte dos independentes, você tinha a parte dos quadrinhos, você tinha parte das edições acadêmicas, você tinha parte das editoras, de editoras estrangeiras comerciais, digamos assim, você tinha a parte dos religiosos. Então, muito bem setorizado, muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito, enfim, digamos assim, para quem está chegando lá, o estrangeiro que está passando só 2 dias, tudo muito bem feito. Mas aí depois dessa visita à tarde, que levou quase a tarde toda nesse saguão, a gente teve um tempo livre, eu fui ver uma ou outra coisa, comprar livros ilustrados, né, para minha filha, e dei uma visita, claro, em outros instantes, mas muito rápido, porque logo depois tinha um jantar onde todo mundo tinha combinado de se encontrar com, com, a- com determinadas pessoas. E também nesses jantares, nesses encontros, almoços, festas, enfim, como as pessoas gostam de falar, é sempre muito bom porque às vezes você fecha muito mais parcerias nesses encontros informais do que em reuniões muito pré-formatadas. Porque, querendo ou não, você começa a conversar sobre outras coisas, você começa a entender melhor as preferências dessas pessoas. Então a gente passou uma noite muito agradável ali, todo mundo junto também. Eu, que falo pouco e ruim espanhol, consegui me comunicar. E inglês eu consigo compreender, mas não consigo falar. Mas a Rita lá da Falsa me ajudou bastante lá também. Mas foi muito bom, muito prazeroso esse primeiro dia. O segundo dia a gente teve novamente o salão de negócios, almoçamos ali todo mundo junto também. E à tarde nós íamos visitar a Biblioteca Nacional, mas por uma questão interna do país, se não me engano, Bogotá estava, não só Bogotá, mas partes da Colômbia estavam sofrendo com a escassez de água e me parece, pelo que eu lembro, o presidente decretou um feriado, né? É, e daí, nesse feriado, o que acontece é que, enfim, todos os órgãos públicos fecham, né? E nós não pudemos ir, ficamos ali pelo hotel conversamos com a organização, conversamos com o que tínhamos visto, o que a gente tinha gostado, o que talvez pudesse ser repensado, até porque várias das pessoas que estavam participando comigo no fellowship já tinham participado de vários outros também, tinha organizadores de outros fellowships por lá. Então foi uma conversa muito boa, muito bacana, que, enfim, também falamos de outras coisas. E depois eu resolvi, enfim, me aventurar sozinho. O Edgar, meu amigo, que é editor da Animal Extinto, que é um editor independente de lá, ele estava com um stand lá na, na Feira do Livro, né? E que é o coletivo Huracan, que ele estava, que é a distribuidora dele, e ele tem uma livraria. E fui lá na livraria dele, peguei um Uber, fui lá na livraria dele, muito bonita, pequenina, mas organizada, bonita, e eu ficava pensando, gente, isso não cabe no Brasil. Eu cheguei a falar para eles, não cabe no Brasil, uma livraria dentro de uma casa assim, fechada, nada do lado de fora, informando que ali é uma livraria, a gente vai à falência. Mas muito legal a ideia, porque era um espaço que ele dividia com outros artistas, designers gráficos, assim, e ele tinha ali o mínimo necessário para um café, né, uma cafeteira, enfim, alguma coisa com água e tudo mais. E quando eu cheguei lá, estava tendo uma oficina com bibliotecário, se eu não me engano, agora eu não me lembro, mas era algo ligado a organizações de editoras independentes. A Lisandra estava por lá, que eu nem sabia que estava, a Lisandra, que é editora da Jandaíra e presidente da Libra atualmente, que é uma pessoa muito bacana, que conversa bem, enfim, entende muita coisa também. E a gente trocou uma ideia por ali, e eu fiquei por lá, e de repente a gente. Uma uma das minhas amigas lá do Fellowship apareceu por lá, porque ela tinha saído também para visitar uma outra livraria e acabou conseguindo visitar umas 2 ou 3. A gente ficou por ali conversando nós três, depois chegou uma livreira amiga do Edgar por lá e a gente foi conhecer a livraria dela, a livraria Nada, e que é uma casa também muito bonita, muito bacana. Enfim, paramos também para tomar uma, claro que ninguém é de ferro, e depois fomos jantar, e no outro dia, no terceiro dia, na verdade, né? Esse terceiro dia foi uma coisa, entre aspas, mais livre, assim, para ir embora, né? Eu fui embora no final do dia, mas aí eu consegui visitar com mais calma esses outros sagões,
de edição acadêmica, dos quadrinhos, pude ver com mais calma os livros ilustrados, visitei o stand do Chile que estava lá, o stand da Espanha que estava por lá, e do Peru também, né? Encontrei até esqueci o nome dele agora, o Alfredo, que é editor peruano e que acabou publicando o nosso primeiro livro traduzido da Moinhos, da coleção Pensar Edição, da Annelise Ribeiro, o primeiro livro, né, que pensa tecnologias no século XX para o livro. Ele foi o primeiro livro traduzido da Moinhos e ele me entregou alguns exemplares para mandar para a Ana, que mandei esse tempo agora. E foi basicamente isso, a experiência que eu contei aqui, de maneira bem geral, a experiência que vivi em 2 dias, mas é isso, são os encontros que são realizados, os encontros informais acontecem, as conversas. Evidentemente, eu preferi todos os momentos fora do salão de negócio, porque entendo que ele é necessário. Enfim, em Frankfurt, por exemplo, eu acho que isso, de certa maneira, vinga bem mais, né? Porque é tudo muito corrido, você tem 20, 30 minutos para falar, para conversar com as pessoas, porque Frankfurt é uma coisa medonha, pelo que eu converso com pessoas que já foram, com amigos e com amigas. Eu nunca fui. Tenho interesse de ir apenas para conhecer, nem sei se tenho interesse de me reunir, mas assim como eu tenho interesse também de ir à Feira de Bolonha, porque eu acho que são coisas na vida do editor que você fica querendo conhecer esse mundo. Por exemplo, lá atrás, eu nunca tinha ido a Paraty, e quando eu pensava em ir a Paraty, por exemplo, não é uma feira que tem um fellowship e tudo mais, é uma coisa diferente, não é uma festa literária, né? Não é uma feira, enfim, mas acontece determinadas feiras em paralelo, né? As independentes foram criando isso dentro de Paraty, dessa venda paralela de livros, de outras pequenas feiras acontecendo e outras festas acontecendo dentro das casas de Paraty. Eu, quando pensava em ir para Paraty, eu pensava em ir enquanto leitor, enquanto uma pessoa que estava totalmente de fora dessa bolha do mercado editorial, mas quando fui a primeira vez, já fui a trabalho, e minha percepção foi outra. Quando eu fui a segunda vez também, a mesma coisa. Então, você vai se acostumando com isso. Então, por exemplo, ainda não fui à Feira do Livro da 451. Todo mundo está dizendo que é para eu ia agora esse ano, 2024, acabei não indo, mas pretendo ir ano que vem. Então, por exemplo, tenho interesse de conhecer a Feira do Livro de Porto Alegre, né, que é uma feira que está aqui perto, mas tenho muita vontade de ir a Guadalajara, por exemplo, muito mais a Guadalajara do que a Frankfurt, porque é algo que está aqui, digamos assim, nos meus braços, nos meus abraços, e não sei se me faria tão bem editorialmente ir a Frankfurt, no sentido de buscar algo lá que talvez eu não encontre em Guadalajara, né? Se você acompanha o que eu edito lá na Moinhos, você entende o que eu estou falando. Mas participar de um fellowship é isso. Eu acho que são as conexões que são feitas, as parcerias que são criadas. Você, além de conhecer vários agentes do mercado do qual você está inserido naquele momento, você conhece muita coisa, você traz consigo muitas obras também. Muito do que eu publiquei também lá Moinhos nos últimos anos são frutos das sementes que foram plantadas em 2019, quando eu cheguei por lá a primeira vez e conheci muita gente e me indicaram muitos livros, e eu pude ter acesso a esses livros, talvez antes do que outras pessoas, né? Do que outras pessoas daqui. Os livros já estavam lá, mas é diferente quando você vê editores falando de determinados livros de uma maneira apaixonada, e você fica querendo trazer isso também para o seu povo poder se apaixonar por esses livros. Mas fora isso, o que foi ruim, talvez, da participação do fellowship, foi que a gente não teve uma percepção, digamos assim, em dados quantitativos, de várias questões, tipo, quanto o mercado colombiano ele vende, o governo compra livros, quantas livrarias eles têm. Eu sei que são muitas, muito mais do que aqui. Qual a representatividade das compras do governo, se ela existe dentro do mercado? O e-book, ele está presente na vida dos colombianos, ele não está? Então, como que se dá essa relação do livro, a educação, do sistema público de educação do país? Quais são os livros que mais vendem? Quais são os gêneros? Quem são os nomes, os grandes nomes de determinados gêneros na literatura colombiana? Né? Como funciona o programa de tradução da Colômbia? A gente lá, quem estava lá já conhecia, mas eu acho que isso tudo é importante para quem está visitando, para quem está conhecendo e que está participando do fellowship.
Mas, no mais, a organização depois tirou essas dúvidas para a gente, enfim, por e-mail, mas a gente achou que 2 dias foi muito corrido, mas foi muito bacana. E, evidentemente, logo mais, vocês vão ver frutos desse fellowship que do qual eu participei, porque, como eu falei, querendo ou não, as sementes são plantadas, elas só demoram um pouco, porque a editora independente, o caixa gira mais devagar. Mas, enfim, as coisas vão acontecendo. Qualquer dúvida que você tiver aí de fellowship, do qualquer coisa da Feira do Livro de Bogotá, se eu puder lhe ajudar, é só comentar aí, me perguntar nos comentários que a gente tá aqui para isso. Beleza? Então, até a próxima. Não esquece de curtir o diacho desse vídeo aqui e de se inscrever no canal.